Bom, bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou um jornalista apaixonado por educação, como o Sérgio me apresentou aqui, e de última hora troquei a minha apresentação, porque eu estava com uma apresentação com muito conteúdo, assim, um pouco o que eu faço nas aulas da universidade e tal, e pensando no público, eu quis fazer uma coisa mais legal, assim, eu acho que muito conteúdo estava um pouco chato, então eu fiz uma palestra voltada para vocês. Eu vou tentar, dentro do que eu faço com grandes empresas e até em eventos também que o Mel faz, eu acho que eu vou dar algumas oportunidades e acender algumas soluções, talvez, que vocês se interessem para a área de vocês, mas sem deixar de falar um pouco da essência com que eu trabalho. Primeiro, eu acho que assim, educação hoje é um tema de todos no Brasil, então não importa a área que você esteja realizando um evento ou pensando ou atuando, esse tema de responsabilidade vem para todo mundo. Você tem uma comunidade de pessoas que cada vez, de uns 15 anos para cá, essa comunidade de interessados e pessoas que acreditam que educação é a alavanca transformadora do Brasil, vem crescendo. Isso dentro do negócio de cada um, não fica à parte. Eu acho que é um elemento que integra, né? E eu vou começar contando uma história aqui que eu ganhei de um amigo. Eu queria até ter trazido inteiro, né? Mas a caixinha quebrou. Eu ganhei isso aqui de um amigo meu há uns 4 meses, assim, que eu tenho mostrado isso aqui, né? Vem numa caixinha bonitinha, a caixinha foi embora, de tanto usar, ela estragou. Mas é um amigo meu, escritor infantil, ele me deu e falou: toma esse livro de presente. Eu falei: poxa, que livro é esse? Isso aqui para quem não está vendo, é uma caixinha de esparadrapo, né? Eu falei: mas que livro é esse? Então, eu abri e me deparei com um livrinho de poesias adesivas, esparadrápicas. Ele chama Poemas Esparadrápicos, né? E o José Santos, que é esse meu amigo que me deu esse livro, quer dizer, ganhar esse presente, eu trago isso porque, assim, ganhar esse presente me despertou 2 coisas muito fortes, assim. A primeira por que não fui eu que inventei isso? E essa nem sempre é um sentimento bom, mas passou por mim isso. E a segunda poxa, isso aqui podia ter nascido numa escola, né? Feito por um aluno. Isso aqui vou deixar mais perfeito isso. Isso aqui é um brinde, na verdade, um elemento de fundraising, você compra online para ajudar os doutores da alegria. Então ele fecha de significado completamente por ser uma caixinha de esparadrapo, etc., né? E ele é tão legal que ele não existe mais à venda. Tanto é que eu vou nos eventos, as pessoas roubam as poesias, eu tenho umas 3 só aqui, mas ele era repleto, né? E, para ser mais legal ainda, ele vem com uma bula, que é a biografia dos autores, que acho que eu nem trouxe. Não, está aqui. Vem com uma bula dentro. Não está. Enfim, vem com uma bula bonitinha dentro que conta a história dos autores. Então eu pensei, pô, isso podia vir da cabeça de um jovem, de um estudante. Por que a escola não faz isso? Eu acho que esse tem sido a alavanca do MEL. O MEL é a sigla de Media Education Lab, ou Laboratório de Mídia e Educação, onde a gente vem desenvolvendo o MEL há pouco tempo, mas eu estou há 15 anos nesse espaço de transformar a educação em algo prazeroso e aproximar e não deixar a escola como o único espaço de aprendizagem. Então a gente tem feito isso em empresas, em eventos. Eu vou explicar como, com o uso da tecnologia, obviamente, que é o tema dessa mesa, tá? Assim, a minha sensação com o Zé Santos tem 65 anos, o escritor que criou isso. Para mim, ele é o cara, talvez, dos mais jovens que eu conheça, porque para você inventar um negócio desse, você precisa ter uma mente extremamente aberta e jovem e perene e não resistente às coisas que aparecem, acreditando numa coisa que pode dar certo. Você não compra isso hoje, infelizmente eu não posso. Todo mundo perguntando: onde é que eu compro? Vai online e está esgotado. Então eu vou falar de uma educação inovadora, inclusive nos eventos, a partir da tecnologia. Pode mudar, por gentileza? Eu não tenho controle, né? Ele muda lá. Ah, tá. Vamos lá. Por que a gente fala inovação, né? Primeiro, assim, inovar não é uma habilidade. Eu tirei muito conteúdo, eu estou deixando só uns tópicos mesmo, né? Eu pergunto: inovar é uma habilidade inata? Eu digo que não, né? O inovar tem muito a ver, na minha experiência, e eu me especializei em Berkeley, na Universidade de Califórnia, Berkeley, sobre isso, que
inovar significa muito você não criar os bloqueios da sua infância para a sua vida adulta, você continuar sendo criança, descobrindo as coisas enquanto você cresce. Então, inovar pode ser uma habilidade inata, mas o mundo quadrado trata de acabar com essa habilidade ao longo do tempo, né? Por outro lado, a gente tem a internet, que segundo o José Ernesto Bolonha, que é um pesquisador que eu gosto muito, ele chama de a Nova América, onde as pessoas estão descobrindo as coisas hoje, onde as coisas estão acontecendo. Enfim, é um espaço de oportunidade, né? E dentro desse meu mundo, o Pierre Levy, que é um pesquisador da Universidade de Paris 7, ele é o cara que vislumbrou, putz, a educação tem que passar pelo ciberespaço, quer dizer, lá na frente, isso em 1993, né? Lá na frente você não vai ter mais espaço físico só para ocupar com a educação, você tem um espaço virtual, né? E ele foi o cara que, num livro chamado Cybercultura, lá atrás, vê, de certa maneira, isso. Ele é filósofo. As boas e as más notícias que eu administro é que a escola hoje ela perdeu espaço nessa rede de aprendizado. Quer dizer, eu estava aqui fora no coffee break, lendo um artigo da Economist, lendo um pedaço do livro que eu precisava citar aqui, do meu próprio livro, que eu precisava citar aqui, eu não lembrava a fonte. Enfim, aprendendo no hall de entrada do evento. Já estou dando uma primeira deixa, quer dizer, como transformar esses espaços em espaços onde o conhecimento realmente circula. A gente está aprendendo aqui junto agora, né? E a boa notícia é que a comunicação está cada vez mais acessível. E a comunicação e a educação, elas têm um namoro centenário, né? Na verdade, em 1930, um francês chamado Célestin Freinet resolveu criar jornal dentro da rede escolar pública francesa. Foi tratado como um louco, mas deixou um órgão chamado CLEMI hoje no governo francês que batalha que os estudantes podem criar seus jornais e circular informação dentro da escola. Agora, você pergunta, a escola, que é responsável para a gente passar, sei lá, 15 anos da vida muito intensos, ela está respondendo a esse chamado da inovação? Não, né? A resposta é não no Brasil. Você tem uma evasão de 30% na rede pública. Você vai fazer uma pesquisa, essa evasão, primeiro item dessa evasão, as disciplinas são estagnadas e o aluno não se sente parte daquilo, não se identifica com aquela escola, prefere fazer outra coisa que está lá. O aluno da rede privada não evade porque o pai paga e obriga ele a isso, senão ele evadiria do mesmo jeito. O pai da pública paga também, só não é explícito. Então, contando a história do Stefano Azevedo, outro dia eu abri a revista Época, já faz uns anos, esse carinha aqui estava entre os 50 blogs mais influentes do Brasil. Na verdade, ele estava entre os 10 blogs mais influentes do Brasil. E ele foi meu aluno. E ele era um cara, assim, detestado na escola, né? Ele era, assim... Ele quase foi expulso 3 vezes da última escola, foi expulso tantas... Hoje ele é um cara que trabalha em televisão, teve talvez a carreira mais precoce e brilhante entre toda a turma dele. E ele era um cara anti-escola, anti aquele espaço, anti-educação, né? E como transformar isso com a tecnologia? Né? Como a tecnologia entra nisso? A gente está no período que a gente convive com dinossauros e com tecnologia nova. A gente convive com essas duas pontas, né? Então, aqui, falando de novas linguagens, e eu como jornalista acabo levando muito dentro do MEL o jornalismo como novas linguagens, aqui eu dou uma primeira deixa. O Jelly Jam, e aqui para os anglofônicos eu peço a licença de usar o G, explicando que no Brasil o J e o G têm o mesmo som para escrever Jelly, o G vem de games, por isso que a gente pôs no Jelly. É uma oficina de games que o MEL realiza aberta em qualquer espaço. Aqui, por exemplo, a gente poderia construir um game coletivamente, num evento. Eu estou quase assinando com uma grande rede de varejo, que eu não posso, por questão de confidencialidade, não posso falar o nome, mas que a gente vai falar com 250 líderes para consolidar o novo posicionamento da marca num evento como esse, construindo um game. Fazer uma construção coletiva de um game, usando tecnologia aberta e usando uma metodologia que facilite que princípios, objetivos, posicionamento, imagem possam convergir para construir algo. Quando eu fico encantado com livrinho esparadrapo, eu fico encantado no fazer. A escola passa pouco pelo fazer. Você não sai da escola fazendo coisas, você sai da escola pensando, repetindo,
talvez, refletindo um pouco, mas fazendo coisas concretas, não. Aqui você sai com uma coisa feita, sai com um produto. Um outro case que eu vou trazer do Mel é o Memória de Sargento de Milícias. Todo mundo leu esse livro para o vestibular. Na verdade, hoje eu acho um livro interessantíssimo. Na época que eu li a primeira vez, com 16 anos, eu achei muito, não gostei. Mas uma professora desenvolveu um aplicativo dentro de uma oficina nossa para que os alunos se aproximassem do conteúdo do livro. Na verdade, ela estimulou os alunos a desenvolver um aplicativo de celular para leitura de Memória de Sargento de Milícias. Esse é um dos produtos do Mel, dos processos que a gente faz também. Bom, aqui eu vou, isso aqui vai longe, eu vou, por questão do tempo, eu vou pular na questão da educação customizada. A gente criou um game para o Gracinha, que é uma escola no Itaim. Os professores criaram, junto com os alunos, chamado Cadê no Itaim, que é um game que também é uma pista legal de coisas que a gente faz. A gente usa QR Code, aplicativo, para fazer geolocalização do espaço físico ao redor da escola. Quer dizer, eles precisavam aprender o que tinha sido o bairro antes deles irem. A gente espalhou QR Codes nas casas. Em cada casa a gente pôs fotos e filmes do que era aquele lugar no passado. Então, por exemplo, o Kinoplex, que tem no Itaim, todo mundo conhece quem é do Brasil, foi a fábrica da Copenhagen, lá, naquele espaço, de chocolate. Então a gente pegou um filme antigo e colocou, e a criança ia lendo com o celular dela, lendo o QR Code, e isso fez um game envolvendo a cidade. Vou acabar. Bom, eu vou, só para finalizar, o espaço, a oportunidade que a gente tem, inclusive, para eventos, o Jacob Nielsen fez uma pesquisa chamada Inequality, seria como a desigualdade da participação, né? Participation Inequality, que ele fez uma pesquisa que está muito atual, que 90% dos usuários da internet só leem conteúdo, né? Por isso que 9% compartilham esse conteúdo e 1% produz. Né? 1%, então esse é um número potencial, 1% de todos os usuários produz coisas para. Então é baseado nessa lógica que o Mel cria oportunidades em todos os lugares para educar, produzindo, inclusive para a internet. Eu posso depois dar fonte, está no meu livro inteira, e depois eu posso dar direitinho. O pesquisador chama Jacob Nielsen, é um cara que tem uma pesquisa aprofundada. Aqui algumas iniciativas. O Idade Mídia é um projeto de mídias, de media literacy, ou de alfabetização para mídia, que originou esse livro aqui, que é um livro que eu lancei há 2 anos, tem o prefácio de Menstein, está à venda normal em qualquer livraria, e ele tem 13 anos de uso de mídias em espaços, é um projeto no Colégio Bandeirantes. Para terminar, a gente tem alguns parceiros interessantes. Eu acho que a gente tem uma coisa, o Sérgio citou a Unesco, que vou deixar meus contatos, Alexandre@Media Education Lab. A gente está com a Unesco hoje representando esse movimento de mídias e educação na América Latina toda, num grupo mundial. Quer dizer, a gente foi para a África, para a Nigéria, fomos para Paris, esse ano vamos para Doha, lançando os capítulos locais. E em dezembro a gente teve no México, a gente organizou um evento no México para que toda a sociedade voltasse esse olhar para a comunicação. Prototipagem, tecnologia e participação, eu acredito que sejam coisas que estejam próximas de vocês quando vocês pensam num evento. Eu acho que educação entra como um motor que acelera um pouco todos esses elementos. E assim que a gente tem feito, fizemos com o Itaú, para citar outros clientes com que a gente trabalhou em eventos em espaços como esse. Bom, está aqui o site, espero que tenha sido interessante. Obrigado. O Sérgio e o Alejandro estão pedindo para o pessoal da técnica colocar a apresentação do Ibrahim de novo. Perdão, do Alejandro, que tem um final da apresentação dele, algumas coisas sobre o mercado aqui, que ele gostaria de pontuar, e aí a gente vai ter o espaço para perguntas. Nádia, a gente vai pegar a sua pergunta e responder também as top. Alejandro, pediria só para você ser conciso, por favor. Sí. Es las últimas slides. Pode voltar a apresentação dele, por favor? Sí, están en eso. Então, cá.
Mientras querés que responda la primera pregunta, destinos de incentivos de preferência, respondo la primera. Sim, enquanto eles estão colocando, Okay. é uma ideia. É sua mesmo. Brasil es un destino, sin duda, mas cuando uno fala de Brasil es una región muy grande. Entonces, sin duda que cualquier definición para el planeamiento depende de la conectividad. Para volar de Argentina a Brasil hay un voo. Solicitan en Argentina orçamentos, propuestas, que quieren traer eventos de Brasil a la Argentina. Una de las cosas que para mí son importantes que todos podamos educar es que al cliente corporativo, los intermediarios le tienen que explicar que no existe una propuesta de un día para el otro. Y constantemente recibimos solicitudes das empresas brasileñas más importantes, de ejecutivas que mandan un email y piden 3 propuestas, falemos Iguazú, Mendoza, Bariloche. ¿Es posible para mañana? No existe eso. Vocês tienen que hablar con el cliente primero, porque si la presión viene del cliente a la agencia, el problema lo tienen vocês en que tienen que educar al cliente que eso no existe. Esto no es copy-paste. Y muchas veces mi sensación es que la agencia no le dice al cliente lo que el cliente no quiere oír. El cliente fala, la agencia va a decir ok. Y después vienen los problemas del delivery de la propuesta. Porque la agencia le dijo para mañana, sí. Y después no tiene nada. Porque ninguém va a provocar o preparar una propuesta en un día. Lo que falábamos de concurrencias. ¿Cuánto es lo lógico? 3 empresas. Cuando nosotros en Argentina recibimos una solicitud para la convención de Claro, 1000 personas, 1000 seres humanos vivos que van a venir a Buenos Aires, ¿cuánta gente de la industria local recibió la solicitud de orçamento? El brasileiro acredita que no es necesario la ayuda especializada. Entonces, simplemente la crítica constructiva es no destruyan las relaciones que ustedes precisan en un mercado cercano para tener apoyo, y tengan en cuenta que para poder asesorar a sus clientes, ustedes tienen que conocer mejor los mercados. Por ejemplo, falamos de Argentina y Uruguay como mercados similares. ¿Cuántos de vosotros, espero que pocos, cuando un cliente les solicita las fechas para planear el viaje de incentivo y el cliente les fala de janeiro, segunda quincena de janeiro, Punta del Este, ¿vosotros qué le falan al cliente? Ok, sí, lo voy a procurar. No. Explíquenle a esa señorita que no tiene idea de nada que no se planea un incentivo en Punta del Este en enero, porque los precios son horribles, no hay capacidad, no tiene lógica pagar $600 un cuarto en el Conrad. ¿Se comprende? Bueno, eso acontece mucho. Lo mismo que me pasa a mí cuando una agencia de Polonia, esto es risas, ¿no? Cómico, manda un email y planea un viaje en Sudamérica, mayo o junio, y preguntan por los all-inclusives perto de Buenos Aires. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que explicar que en Argentina no hay all-inclusive. Las playas son feas. Você no va a venir en junio con 5 grados a disfrutar del sol, porque no hay. Y esas son cosas básicas que uno comprende que no todos conocen Sudamérica. Y tenemos que explicar, y a veces tenemos que tener paciencia, tolerancia para no matarlos de un tiro. Bueno, es esto simplemente, una cierta gama de tips para mejorar nuestra capacidad de relacionamiento con nuestros fornecedores en Argentina y en otros mercados. Muito obrigada, Alejandro. Ele já, inclusive, respondeu basicamente algumas perguntas, uma parte das perguntas aí, e eu vou dar seguimento para elas. Acho que tem uma que o Ibrahim pode responder bem, é por que se realiza mais viagens científicas internacionais do que as nacionais aqui no Brasil?
Primeiro que ainda é custo também, né? É um impacto. Antes era mais ainda, né? Agora, com as pessoas viajando por conta própria, que aconteceu agora nessa fase, mudou um pouco. E o mais importante é que, antigamente, você dava a viagem de incentivo como premiação e as pessoas vibravam, porque, quando se fazia pesquisa, realizar uma viagem por conta própria estava em 19º lugar, né? Era tudo na frente. E nós surgíamos dando a viagem, então aquilo passava para primeiro lugar, a pessoa ficava encantada. Quando ele tentava viajar por conta própria, não conseguia, então você tinha outra campanha muito bem vendida e tal. Quando agora foram por conta própria, sentiram a diferença entre a viagem de incentivo, os cuidados todos que nós temos, tudo que acontece, e ele quando está por conta própria. A mesma coisa também para quem premia com excursões, que acha que vai dar uma excursão e que vai dar tudo certo igual. Então, está se descobrindo. Agora, acho que voltamos ao tempo de oferecer a viagem de incentivo, até porque o dólar, do jeito que está, começou a dificultar para as pessoas que estavam tendo acesso. Então, vai ter uma disputa maior. Os grupos que hoje saem não são tão grandes como eram antigamente também, porque você tinha antes, eu tinha, por exemplo, quase 10 empresas da área de alimentação que faziam campanhas de incentivo. Uma engoliu a outra, se tornaram 2 tão grandes que acham que não preciso fazer com tanta gente. Depois também os compradores mudaram. Antes, quando você tinha uma grande gama de compradores do supermercado, por exemplo, hoje você tem uma concentração de compra. Então, aquele vendedor, aquele diretor de vendas que era o cara que intermediava e que era motivado pela campanha, ele não existe mais, né? Então, hoje você pega ou o gerente de vendas, o gerente de compras, o diretor de vendas, o diretor de compras, ou o proprietário para viajar. Então, os grupos se tornaram com uma qualidade melhor, mas muito menores. Então, onde se falava em grupos de 600, 800 pessoas, hoje se fala em 40, mas com uma qualidade superior, né? E, com isso, também o exterior. O que nós temos tentado explicar é que tem alguns que entendem, eu dei Buenos Aires, agora eu tenho que dar Colômbia, que é mais distante, depois tem que dar Miami, que é mais distante. Não é questão de distância, é questão de criatividade, é questão de entender o público, você conhecer o público a que se destina a campanha, para poder oferecer o melhor para eles. Hoje é mais difícil isso também, porque também, anteriormente, eu tinha clientes de 10, 15 anos. Você já conhecia o público que ia participar para escolher um cardápio, para umas atividades. Você já ia com muito mais segurança para poder fazer isso. Hoje, essa concorrência predatória aí de 10 participando, você pode fazer uma viagem maravilhosa hoje, todo mundo aprovar, 90% de aprovação, e o ano que vem você vai para a vala comum de novo. Então, hoje não tem mais o cliente que você falava que conhecia o público dele, não conhece mais. É isso que eu queria perguntar, até dando uma das perguntas aí, por que é que vocês dois acham que as empresas envolvem tantas agências no processo da concorrência? Qual que seria a lógica disso? Porque custo é ruim para todo mundo, né? Acho que até para eles também. Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Eu não sei porquê, mas isso é um policy que eles se organizaram. Nós tivemos uma reunião na Ampro com o pessoal de Latinoamérica, acho que você lembra disso, né, Alejandro? E então colocamos um pessoal do México para falar como era o procedimento no México, o pessoal do Panamá, o pessoal do Chile e tal. É igualzinho a Claro, a Vivo, esses caras todos, Coca-Cola, Volkswagen, eles se organizaram de uma forma que tem um policy, e não importa o que você vai falar, tem que cumprir aquilo. Entendeu? Por quê? Porque tem muito roubo, tem muita coisa, sei lá o que acontece lá dentro, então eles têm que fazer esse tipo de procedimento. A grande confusão que nos prejudica é confundir com o material produtivo que ele tem que comprar, matéria-prima, e também material de consumo interno, tipo até para
o refeitório dele, seja o que for, né? E na produção dos seus produtos. Então, o mercado, por exemplo, de caminhões, eu trabalhei 8 meses num projeto, participei com 10 concorrendo, no final eu falei, você ganhou. Eu falei, que legal, cara, que bom. Isso foi em março, a viagem era em outubro. Nós já estávamos trabalhando há 1 ano quase. Aí, na hora de acertar, diz o cara que... Eu falei, bom, então vamos fazer o contrato, eu tenho que mandar a reserva do hotel, vamos falar com o companheiro. Ele falou, assim, isso é um problema seu. Eu falei, como um problema meu? Não, eu preciso de pagamento, eu tenho que enviar esse pagamento, fazer as reservas, fazer o sinal e tal, o compromisso seu também de executar. Aí ele disse, não, nós vamos pagar 45 dias após a volta do grupo, se você cumprir tudo que você está prometendo aqui. E tem política, vai ter um cara na viagem checando tudo. Se falhar alguma coisa, nós vamos bloquear o pagamento. E não é do item que faltou, é todo o pagamento. Então, eu falei, eu não ganhei, então. Você está me enganando, não ganhei nada. Você está querendo fazer o quê? Ele quer que eu pagasse, assumisse o risco, quer dizer, dá um pau aí com a Dilma e deixa de viajar, e o banco, a multa com os hotéis, e todo, com companhia aérea, uma loucura total. Né? Eles querem, acham que estão comprando pneu e o chassi do caminhão, do mesmo modo que ele negocia para dar prazo, ele quer dar prazo para nós, quer dizer, trabalhar com prazo. O que ele está falando é absolutamente comprovado também, né? Não só nessa pesquisa, mas em outros, que o setor de compras está relevante, mas precisa de saber diferenças, ou seja, precisa saber como é o produto viagem de incentivo para conseguir comprar melhor. Não é só por conta nossa. Vanessa, há uma questão que tem que entender, que o cliente, ele tem o comprador, ele tem o cliente interno dele, que é o que solicita normalmente o serviço, e tem a pessoa que cuida de eventos. Então, há uma necessidade hoje de haver uma educação daquela parte interna da agência. Isto é, o gestor de eventos, que é o que provavelmente está aqui nessa sala, ele tem que explicar para o seu cliente interno, que está lá precisando de uma viagem incentiva, de um evento, etc., que, primeiro, o tempo, essa questão do tempo que ele colocou, que não dá para fazer uma cotação em 3 dias, ele tem que, é uma educação interna da empresa, junto aos seus clientes internos e junto ao seu departamento de compra. Esse trabalho é muito interno que a gente tem que trabalhar. Nós estamos trabalhando, às vezes, o que está aqui é a ponta. Nós temos que ir mais para trás ainda. Eu queria só, já que o nosso tempo está encerrando, tem uma pessoa que não conseguiu postar a pergunta, e eu acho ela relevante, por isso que eu gostaria de colocar aqui para vocês 3 como a última pergunta. Ela diz o seguinte, o fato do desconhecimento por parte dos clientes do processo de criação dos programas viagens de incentivo não se dá pela falta de divulgação das próprias agências. Aqui eu entendo que essa falta de divulgação das próprias agências é do trabalho das agências e da viagem de premiação e incentivo, ou seja, várias coisas. Não está muito claro aqui na pergunta, exatamente mas aquilo que eu respondi. Eu acho que é aquilo exatamente que eu respondi. Nós temos hoje que trabalhar o cliente interno, buscar e mais para dentro da empresa, mostrando esta realidade dentro da empresa. Esse trabalho de catequização, ele é necessário, muito necessário, porque senão nós vamos ficar com esse problema que é seríssimo. N problemas que foram mostrados aqui, quase todos eles têm, o cliente acaba sendo o maior prejudicado. O cliente é o maior prejudicado. Ele não sabe disso, ou ele até sabe, mas o pessoal que está aqui, que é gestor de eventos de uma empresa, ele até sabe, mas ele não consegue mostrar isso, às vezes, para o seu cliente interno, para o seu departamento de compra, para a sua diretoria. E isso aqui tem que mudar. Alejandro, você complementa alguma coisa? Lo que falou Ibrahim, formidable, y es cierto que las empresas que están procurando mejorar su política de compra deberían invertir en permitir que sus compradores o personas relacionadas con la compra de eventos puedan educarse mejor. Una forma es permitir que sean convidados para ser hosted buyers en ferias. Hay mucha resistencia de empresas de aceptar convites porque acreditan que por ser convidado
va a haber un compromiso después con ese fornecedor o esa agencia, y cuando los corporativos participan en IMEX, IMEX América, IMEX Alemania, en EIBTM o en otras más regionales, uno empieza a entender que esta es una industria especializada, donde hay que reconocer el trabajo que hacemos los intermediarios. Yo siempre lo digo con orgullo, la agencia especializada sabe más que el fornecedor. Entender fornecedor es el hotel, el venue, la aerolínea, y mucho más que el cliente corporativo. Y por eso cobramos un honorario o un fee por resolver los problemas que siempre van a ocurrir. En nuestra industria siempre ocurrirán problemas. El rol del intermediario es saber no morir en la desesperación por los problemas y tratar de dar soluciones en un tiempo rápido. Y por eso cobramos un 10, 12, 15. Algunas pretenden decir al cliente que ellos no cobran, no tienen rentabilidad. Mentira. Las agencias necesitamos rentabilidad para ser competitivas e dar um bom serviço. Importante. Muito obrigada, Alejandro. Antes da gente encerrar, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Sérgio, o convite e o tema. E antes do Sérgio passar para o Sérgio encerrar, a Linda pede que o Fernando Beltrani, a Andréa Nakani, o Brito e o Marcos Barcelos que esperem por ela aqui na sala antes do coffee break, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite, boa tarde para vocês.